Olá, tudo bem? Vira e mexe, você vê gente investindo a própria grana, vê os consultores financeiros falando aqui sobre investimento. Mas será que existe uma regrinha simples para te ajudar a investir? Sabe que existe? Tanto é que o Mauro Calil, que está aqui ao meu lado hoje, tudo bem, Mauro? Tudo bem. Mauro Calil escreveu um livro que a gente até trouxe aqui no UOL Economia, que é esse, que por acaso se chama A Receita do Bolo. Porque é mais ou menos simples investir, não é, Mauro? É simples. O livro tem esse título, né, justamente para você seguir essa receita e construir o seu próprio bolo. Ô, Mauro, antes de tudo, onde é que a gente encontra o seu livro? Só pela internet, no nosso site www.calioecalio.com.br, tem um banner, basta clicar nesse banner que te leva para o caminho da compra. Agora, Mauro, qual é a receita do bolo dos investimentos? Tá. A receita do bolo é muito simples, tem 3 ingredientes. R$10 por dia, 1% de juros ao mês e 30 anos de espera. Peraí, vamos por partes, que eu estou anotando tudo aqui, que eu quero saber essa receitinha, Mauro. R$10 por dia não é uma tarefa muito fácil, né, Mauro? Não, são R$300 por mês, para algumas famílias é algo pesado. Tá, como é que a gente encontra esses R$10 perdido na casa? Então, esse é o ponto, né? Porque esses R$10 por dia estão na nossa vida, né? A gente tem um capítulo, né, falando do dinheiro a ser investido, aonde consegui-lo, né? Desde as pequenas economias até em receitas adicionais, você encontra R$10 por dia. Então, precisa da ajuda de toda a família, né, Mauro? Da criança, do marido, da mulher, até da empregada, se for o caso. Sim, eu diria que a conscientização financeira, a educação financeira de toda a família é necessária, sim. Mauro, e um dia que eu não encontrar R$10, eu encontro 5. No dia seguinte eu preciso encontrar 15? Sim, porque senão a receita não funciona nessa forma. Obviamente que você tem variações da receita, tá? Nesses 3 ingredientes, se te faltar um, você precisa aumentar os outros 2 para compensar a falta de um, né? De modo a que, após 30 anos, você chegue ao seu primeiro milhão. Então, o primeiro passo é a gente conseguir encontrar R$10 para poder investir por dia. Por dia. Mais ou menos 300 por mês. 300 por mês. E isso tem que ter um limite na família? Quer dizer, a família tem que ganhar quanto por mês para poder atingir esse valor? Tá ok. Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que pelo menos R$1.000 de renda familiar. Tá? Renda líquida. Renda líquida. Sempre a gente fala de renda líquida e de juros líquidos. Tá? Por quê? Porque menos do que isso, quer dizer, se uma família ganha um salário mínimo, 500 e poucos reais, R$300 é um absurdo, né? Então não dá para viver realmente, né? E infelizmente existem famílias com essa realidade no Brasil. E mesmo assim, 300 em 1.000 é pesado, né, Mauro? 30%, que não é pouca coisa não, né? Não, aí entra a regra do 70-30, né? O padrão de vida para um bom investidor é viver dentro de 70% da sua renda líquida. E os outros 30, pelo menos 10% você deve investir e 20% você pode comprometer com financiamentos. Se a tua renda é de R$1.000, obviamente que os 30 então tem que ser destinados a investimento para que você construa o bolo. Ufa, vamos então para o segundo passo, que é o tal do 1% líquido ao mês. É fácil isso, Mauro? Não é tão fácil hoje em dia no Brasil, né? Por quê? Porque a Selic está em 10,75 ao ano, né? Em torno de 10% ao ano. Ou seja, na renda fixa você já não consegue isso. Você vai ter que mesclar pelo menos aí uns 20% de renda variável, né? E nessa renda variável entra um segundo complicador. O que eu coloco de renda variável na minha carteira? Eu vou comprar e vender ações todos os dias? Não, não é assim. A nossa sugestão é comprar ações de empresas sólidas, que cresçam e que sejam boas pagadoras de dividendos. Entendi. Né? A partir de certo momento, com a sua carteira maturada, você pode até ganhar um pouco menos do que 1% ao mês no início, mas depois você supera isso, né? Podendo inclusive encurtar o período de 30 anos para 25, 22. A gente pode falar em valores absolutos para jogar na bolsa, Mauro, para poder atingir essa meta? Sei lá, quantos reais por mês colocar na bolsa para poder manter essa meta de R$10 por dia, 1% ao ano, 30 anos? Tá, os R$300, se você coloca R$300 por mês na bolsa, tá, eu sugiro que no início faça isso via fundo de investimento em ações. Por quê? Pelos custos de se manter uma carteira própria. Até que você tenha lá seus 15 mil, 20 mil reais, aí sim você pode pensar em migrar para a carteira própria, onde os custos fixos de se manter uma carteira se diluam. Tá? A partir desse momento, já é possível que boa parte das suas ações estejam pagando dividendos
Se você reinvista esses dividendos, portanto, você vai conseguir 1,2%, 1,5% ao mês. Olha, líquido. Isso. Com taxas pagas, imposto de renda zerado. Exatamente. E isso de maneira conservadora. Né? É importante dizer que na Bolsa de Valores você pode ser muito arrojado, mas você pode ser conservador. Conservador. Até, né? É verdade. Maurício, no final de 30 anos, se eu cumprir esse passo a passo da receita do bolo, o que acontece comigo? Você tem mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão, a valores de hoje, obviamente. A valores de né? hoje, sim. Por isso que a gente fala sempre de taxa de juros líquida, tá? Ou seja, livre de inflação e livre de impostos e taxas. Muito bem. Você já conseguiu seu primeiro milhão? Já. Mas foi com essa regrinha do bolo? Foi antes dessa. Aí você passou o caminho das pedras. Exatamente. Mauro, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Obrigado. E obrigada a você também que aprendeu aqui a regra do bolo para conseguir R$1 milhão. 30 anos, você tem que perseguir 1% de rentabilidade líquida por mês e esperar que R$1 milhão venha. Até a próxima.